E aí, X-Fex aqui, tranquilo? Existe um fenômeno que ocorre quando estamos dormindo chamado de paralisia do sono, que de uma visão científica seria a incapacidade temporária de se mover ou falar ao adormecer ou ao acordar. A paralisia do sono ocorre mais frequentemente em pessoas que têm narcolepsia, que é um distúrbio crônico do sono que causa sonolência diurna em excesso, ou apneia do sono, que é um distúrbio do sono possivelmente grave, em que a respiração para e volta diversas vezes. É tipo isso aqui. É isso, só que essa paralisia pode afetar qualquer tipo de pessoa. E tem o lado espiritual, onde criaturas do reino das trevas entram no seu quarto e começam a te tocar. O seu quarto começa a encher de sombras e o ambiente ao seu redor fica totalmente pesado. E por mais que você tente se mexer e gritar ou falar, você simplesmente não consegue. Tudo que você consegue fazer é observar e ouvir o que acontece ao seu redor, porque seu cérebro percebe que você acordou, mas o resto do seu corpo ainda está dormindo. Então ele paralisa e desativa os seus movimentos para que você não venha se machucar ao ver alucinações e você acaba tendo sensações horríveis e angústias durante essa situação. Porque imagina só, cara, você acorda e vê o Jason Voorhees na sua frente e quando você vai bater nele, você se choca com a parede ou a porta do seu quarto, porque na realidade o Jason não existe, só na sua cabeça. Paralisia do sono é uma condição em que o cérebro desperta enquanto os músculos continuam dormentes. Isso faz com que a pessoa tenha consciência de sua situação e do que se passa ao seu redor, embora não consiga se mexer. Esse distúrbio costuma acontecer enquanto a pessoa está adormecendo ou acordando durante a fase mais leve do sono, que significa REM, sigla para movimento rápido dos olhos, em inglês. Nessa fase, os sonhos são bastante vividos e o nível de atividade cerebral é parecido com o de quando estamos plenamente despertos. Essa é uma condição bastante comum e que atinge quase 8% da população em algum momento da vida. Sua incidência é maior entre estudantes e pessoas com distúrbios psiquiátricos, cometendo 28% e 32% desses grupos respectivamente. Os episódios de paralisia do sono costumam ser autolimitados, não deixam sequelas e duram cerca de 4 minutos, embora sejam bastante assustadores e pareçam ser muito mais longos. Quando dormimos, o cérebro desativa algumas de nossas funções motoras para evitar que nós nos movimentamos durante a noite, especialmente enquanto estamos sonhando, o que poderia resultar em ameaça a nós mesmos, como acontece com os sonâmbulos. Dessa forma, durante o sono, o corpo passa por uma ausência de tônus muscular, o que corresponde a uma paralisia completamente normal dos músculos estriados que permitem os movimentos. Apesar disso, o coração e os músculos responsáveis pela respiração continuam funcionando. Algumas vezes, porém, as pessoas acordam, o cérebro desperta. Só que isso ocorre antes da recuperação do tônus muscular, de modo que é impossível se movimentar. É neste momento que a paralisia do sono se torna uma condição muito angustiante, pois a pessoa pode imaginar que está morrendo ou que permanecerá nessa situação eternamente. Eu já tive muitas paralisias do sono e eu vou contar pra você uma que foi bem horrível. Antes, as paralisias do sono que geralmente eu tenho, elas ocorrem depois de um sono bacana ou de um pesadelo horrível que eu tenho. Eu me lembro que eu estava andando em uma rua, eram 9h30 e tinham pessoas andando na rua e tudo estava funcionando normalmente. Só tava de noite, só isso. Ou seja, não tinha nenhum perigo aparentemente. E eu me lembro de ter entrado em um corredor onde na minha direita tinha uma quadra de futsal e na minha esquerda uma delegacia. Tinha uma mulher vindo na mesma direção que eu. E eu de relance bati o olho nela e ela estava olhando pra frente sorrindo. E o sorriso dela não era nada contagiante, era bem amedrontador. Ela aparentava ter 40 anos de idade, ela não estava olhando pra mim, tá? Depois eu voltei a minha atenção pra frente e quando eu estava quase que passando dela, que eu tava me aproximando porque ela tava vindo do outro lado, mas tava chegando próximo, eu olhei pra ela de novo e ela começou a rir, tipo... Agora sim, ela estava olhando pra mim. O ambiente ao meu redor começou
começou a ficar angustiante e pesada. Eu fiquei todo arrepiado. E aí ela tirou do bolso dela uma pistola e ela atirou em mim. E eu caí e ela continuava rindo sem parar. Nesse momento eu acordei, mas o meu corpo estava paralisado. Tudo que eu conseguia fazer era mexer meus olhos e nada mais. E o ambiente ele estava extremamente pesado e arrepiante. E eu me lembro de ter visto uma sombra saindo da minha parede com um rosto de tristeza. E ela entrou na minha boca e eu podia sentir, eu acabava tendo a sensação de estar sendo sufocado e de não conseguir respirar direito. Depois eu acabei acordando. Olha, uma dica que eu posso dar a você é sempre manter a calma. Eu sei que parece até fácil dizer isso, mas quando você mantém a calma e sabe que tudo aquilo não se passa de um pesadelo e que de fato isso vai acabar, a angústia ela é diminuída e você consegue manter um controle melhor sobre a situação. E cara, fica tranquilo que isso passa, por mais que tenha Jason, Samara Morgan, Fred Krueger e o Pennywise no seu quarto olhando pra você, isso uma hora vai passar. Se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Deixa um like por favor e não se esqueça do seu feedback também, que eu considero muito importante. E se quiser, deixe aí também o seu relato sobre sua paralisia do sono e como você lidou com a situação, que eu gostaria muito de saber. Bom, até o próximo vídeo e falou!